Bípedes, tudo bom? Pois bem, estamos aqui agora para analisarmos as leis de Newton. Saímos da nossa cinemática, descrevemos tipos de movimentos, analisamos as características de cada movimento. Agora nós vamos compreender o porquê que existem aqueles movimentos observados anteriormente. Beleza? Então vamos nessa, galera. Aqui vamos para os nossos melhores momentos. Então, o que significa analisar as leis de Newton? É a gente compreender o porquê que o movimento de fato existe e quais essas diferenças. Então, ali, o que faz um corpo cair em direção à Terra? O que faz com que um corpo deixe de exercer um movimento? O que faz com que um corpo em movimento altere a sua velocidade? Então, qual é a causa da existência dos nossos movimentos, né? Então, analisar essa causa, a causalidade dos movimentos, é, na verdade, analisar as leis de Newton. Beleza? Mas eu não gosto de chegar logo direto, já analisar a lei de Newton. O que existia antes? Qual era o pensamento anterior a Newton? O pensamento aristotélico, ele é interessante da gente observar. Então, aqui rapidamente, né? A ciência era baseada numa observação pura, você observando e você já fazia descrições, era o que era desenvolvido, não havia nenhuma previsão matemática para isso. É um outro sujeito que vai desenvolver essa história que vai aparecer aqui daqui a pouco, né? Movimento natural e violento, né? Conceito de puxão e empurrão para movimentos violentos. O que significava movimento violento? É você tirar algo do lugar, pego aqui, por exemplo, um objeto, meu aviãozinho, e jogo. É um movimento violento, né? A tendência dele não era de voar esse aviãozinho aqui, ele não ficaria voando, né? Eu que o forcei a desenvolver o movimento. Mas o que é importante pra caramba no pensamento aristotélico é que nesse pensamento, quando você jogava algo, a sua força acompanhava no movimento. Então só havia movimento porque só força levava. Isso soa estranho? Não, muita gente pensa assim. Então, geralmente nós temos um pensamento aristotélico de que todo movimento ele foi desenvolvido porque tem uma força para a existência desse movimento. É justamente isso que nós vamos ver nas leis de Newton, que não tem uma relação com essa análise aristotélica. Beleza? Então aqui só para a gente terminar, né? Quanto mais pesado o sujeito, mais rápido ele cai, é o que no pensamento aristotélico havia essa característica. E o que eu acho interessante era como era dividida a natureza, né? Entre o sublunar e o supralunar. Sublunar abaixo justamente da Lua, né? Então você tinha os 4 elementos primordiais: terra, ar, água e fogo, né? E o supralunar, acima da Lua, a história do éter, né? Que é uma história bem maneira, cara. Pena que nós não teremos tanto tempo aqui para o vídeo não ficar muito longo, né? Então aqui coloquei o pensamento aristotélico, né? O nosso geocentrismo, com os astros girando ao redor de nós. Então era um pensamento que permeou durante muito tempo quando a gente analisa a história da ciência. Pois bem, por que o pensamento aristotélico ele difere do pensamento que nós vamos começar a observar agora, que é o newtoniano? Por conta desse conceito aqui, ó. Não esqueça o que significa conceito de força. Para Aristóteles, força é o que desenvolve o movimento. Ou seja, todo movimento ele veio de uma força, o que Aristóteles pensava, né? O pensamento aristotélico diz isso. A partir de agora, não faça isso. Como assim? Força, galera, na verdade, é uma grandeza científica que vai nos informar a consequência de todas as interações. Como assim, Léo? A gente sempre interage, nós sempre temos objetos interagindo. Para cada interação, você tem uma força característica. Aí, para o movimento, vamos ver depois o que essa força proporciona em relação a movimentos. Então, voltando, força é uma consequência de interações, de uma interação entre 2 objetos ou mais, né? Então, você vai sempre vendo pares de interações. Pares de interações tem alguma coisa a ver com alguma lei de Newton que vocês já viram, né? Porque eu sei que vocês estão apenas revisando. Então, vamos embora, galera. Quais os tipos de força que nós temos? Chamamos de força de contato, quando literalmente há o contato entre os objetos em questão, né? Então, aqui, Nigel Mansell com o Senna, que eu gosto muito dessa imagem. O Senna havia conquistado, né, o grande prêmio, agora eu não lembro onde era, e ele pegou uma carona porque o motor do carro dele apagou, né? Enfim, não precisava falar isso, mas eu falei no meio da nossa aula, né, para justamente um contexto esportivo.
né? Aqui o Hubble, né, girando ao redor da Terra. Aqui é o menino com o corpo eletrizado, isso faz com que o cabelo fique arrepiadinho. E aqui tem uma simulação, né, tem um objeto simulando a Terra, flutuando por conta do magnetismo. Já essas que eu comentei aqui embaixo, a gente diz que são forças de campo, porque não é pelo contato, é pela aproximação num campo. Campo é uma região, beleza? Então vamos lá, galera. Agora, para a gente analisar as leis de Newton, nós já vimos qual é o nosso conceito que utilizaremos para a força e a gente precisa lembrar o que significa um vetor resultante. Por quê? Porque força é uma grandeza vetorial. Ela tem aquelas 3 características que toda grandeza vetorial tem, que é o módulo, uma direção e um sentido. Olha, Léo, por quê? Porque você pode desenvolver força de todos os jeitos, concorda? Eu estou aqui na frente do computador. Quantas formas eu posso aplicar uma força sobre o computador? Eu posso empurrar, posso puxar, eu posso jogar para um lado, posso jogar para o outro. Ou seja, eu tenho uma infinidade de direções e sentidos que eu posso adotar, além da intensidade, que é o quanto de força eu vou aplicar nessa interação. Beleza? Então a gente diz que a força é uma grandeza vetorial. Por ser uma grandeza vetorial, o resultado dela nós chamamos de força resultante, que é proveniente de um vetor resultante. Como assim? Então, ó, lembra lá, vou aqui calcular a força resultante. Eu somo todos os vetores. Ah, é somar um número? Não, a gente já viu a soma vetorial, né? Eu vou pegar aquela análise gráfica das forças e vou somar utilizando os métodos que a gente viu, como o método do paralelogramo, né? E o método do polígono. Então, ó, nossa unidadezinha, perdão, já ia passar, né? Nossa unidade de força Newton, né? Grande Newton, justamente uma homenagem desde Newton, né? Então aqui, só para que a gente diferencie rapidamente o que significa força resultante e que não é uma soma algébrica puramente. Então aqui, ó, mesma direção, mesmo sentido, um ajudando o outro. Aí eu desenvolvo aqui o método do polígono, setinha na origem, né? Para o primeiro procedimento. Qual o segundo procedimento para a força resultante? Vem da origem do primeiro ao final do último. Logo, esse tamanho é o meu vetor resultante, que será a minha força resultante. Se aqui eu tenho 80 newtons e aqui eu tenho 100, aí de fato é uma soma algébrica. Então, a gente já tinha visto isso, né? Vetores na mesma direção, mesmo sentido, você tem justamente o resultado do vetor resultante, uma soma algébrica entre eles, né? O resultado numérico, né? O módulo, como uma soma algébrica, beleza? Aí agora, se esses caras fazem um ângulo de 90 graus, vai ser uma soma algébrica? Não. Aí você vai utilizar novamente o método do polígono aqui, ó, setinha na origem, copiei o vetor 5, né, F5, depois colei o F6, de tal forma que a setinha do 5 fique grudada com 6 e respeitando a nossa posição de cada vetor. Aí agora, o resultante, segundo procedimento, vem da origem do primeiro ao final do último. Se aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, esses dois vetores são catetos de um triângulo retângulo, onde o vetor resultante será a minha hipotenusa. Beleza? Aí eu calculo lá o famoso teorema de Pitágoras, né? E obtenho o valor numérico da minha força resultante. Repara como ela foi diferente, porque eu tenho justamente aplicações diferentes da força. Beleza? Então, lembrando, o que é uma força resultante? É a soma de todas as forças atuando sobre um objeto. Aí, agora, onde nós vamos? Vamos a Galileu. Olha, peraí, tu não quer falar de leis de Newton, cara? Tu tá em Galileu? Sabe por quê? Galileu é o primeiro sujeito a analisar as causas de um movimento. Ele tenta compreender por que o movimento é dessa determinada forma. Tanto é que Galileu que contribui muito para a cinemática, que a gente tinha estudado anteriormente. Então, olha a lógica de Galileu. Ele viu o seguinte, ele usava muito planos inclinados, né, para os seus estudos. Então, uma lógica bem simples. Bolinha descendo, ela ganha velocidade, ou seja, ela vai aumentando o valor numérico da velocidade. Bolinha subindo, ela diminui o valor numérico de sua velocidade. E agora? E a bolinha na horizontal? Pô, na bolinha na horizontal, se você não faz nada, joga, ela vai diminuindo gradativamente a velocidade. É isso aí que começa a intrigar Galileu, né? Porque ele percebe o seguinte, bem, descendo, aumenta a velocidade, subindo, diminui a velocidade, na horizontal ele tinha que manter a velocidade, né? E eu teria uma tendência
para isso, né? Uma tendência natural, como o repouso. O repouso a gente sabe que é uma tendência. Você vai lá, coloca algum objeto, ele vai ficar ali a vida inteira. A partir do momento que você interage com esse objeto, aí você pode justamente tirá-lo desse repouso, né? Então, ele tenta analisar se existe uma tendência para o movimento. Então, é o que nós vamos observar agora no próximo slide. Então, galera, olha o que acontece. Ele vai lá, pega uma bolinha, olha que parada bem interessante, olha que conceito bem legal. Pega a bolinha, larga, aí a bolinha vai e sobe, né? Ele viu o seguinte, que a inclinação da chegada não fazia diferença, então poderia ser mais inclinado, menos inclinado aqui. Quando ele pegava esse espaço aqui e polia cada vez mais, deixava cada vez mais liso, quando esse espaço era cada vez mais liso, a bolinha aproximava da altura que ela partiu, que você só largou. Aí, caramba, que coisa curiosa. Não depende dessa inclinação e nem desse tamanho, né? Então, quanto mais polida a superfície que a bolinha vai deslizar, maior é justamente essa aproximação da altura que você chegou. Então, vamos supor, vamos dar números, né, que fica mais fácil. Joguei aqui, ó, de 20 centímetros. Aí, não fiz nada. Chegou a 16 centímetros aqui, do outro lado. Depois, poli um pouquinho, foi a 17. Aí fui polindo mais um pouquinho, ou seja, ele quase chega a 20. Aí o que ele pensa? Bem, por que eu estou polindo? Porque eu estou tirando uma interação bem significativa. Eu estou diminuindo, na verdade, essa interação, que a gente chama de atrito. Então, na ausência de atrito, o que iria acontecer? A bolinha iria descer ganhando velocidade, manteria a velocidade e depois ela subiria justamente diminuindo a velocidade. É quando ele verifica que essa bolinha na horizontal ela tem uma tendência. Qual? A tendência de mantê-la em movimento. Ela continua o seu movimento. Então é quando Galileu introduz o conceito chamado de inércia. Pô, mas inércia é a primeira lei de Newton. É, mas quem introduz o conceito de inércia, de tendência, é Galileu. Aí tu, pô, mas peraí, então, primeira lei de Newton tinha que ser a primeira lei de Galileu. Não, porque Newton, na sua genialidade, quase que eu não consigo falar, né? Ele desenvolve uma análise matemática bem interessante. Ele dá um pequeno formalismo a essa análise de Galileu, que faz com que a gente reconheça como a primeira lei de Newton, né? O que significa isso? Então, só para voltarmos, né? Porque eu comecei a me empolgar, me empolgo muito quando eu falo dessa parte. Eu vou tentar aqui seguir um caminho mais tranquilo. Então, ó, vamos nessa. Descendo, ganha velocidade. Aí, na horizontal, se eu não conto atrito, eu mantenho a tendência do movimento. Coloquei até aqui, ó, um simuladorzinho, né? Então, aqui no simulador, eu já tinha colocado em movimento esse nosso skate com a caixinha. Aqui não há o atrito. Repara, a velocidade não muda, então é uma tendência também. O que estiver em movimento possui a tendência de seguir o movimento. O que estiver em repouso possui a tendência de manter o seu repouso, né? Então, eu posso, por exemplo, colocar a caixinha aqui. A gente sabe que a caixinha vai ficar ali parada e ela não iria se movimentar se ela estivesse em repouso. Beleza? Pois bem, galera. Então, vamos lá. Primeira lei de Newton. O que Newton desenvolve? Newton verificou o seguinte, cara. Aqui, aquele simulador. Newton verificou o seguinte. Que sempre que existe a inércia, aquela tendência que Galileu havia proposto, né, principalmente para o movimento, né, quando ele analisa a inércia, que é manter o movimento sem alterar a velocidade ou manter o seu repouso, sempre que isso acontece é porque a força resultante é zero. O que significa isso? Você somar todas as forças num objeto e o somatório dessas forças dá zero. Ué, nesse simulador dá para fazer isso? Dá. Como que eu percebo quem é a força? Eu verifico por meio das interações, lembra disso? Então, ó, o meu skate interage com a caixa, concorda? Então ele empurra a caixa para cima. Só que a gente sabe que objetos caem. Opa, caiu aqui, ó. Tum, é um Minion. Os objetos caem. Os objetos caem por uma força de campo, que é aquela gravitacional. Então, a Terra puxa o caixote para baixo e o skate empurra o caixote para cima. Essas duas forças se anulam. Essas duas forças anulando, tirando a influência do atrito, eu tenho força resultante zero. Consequentemente, esse meu skate vai ficar ali, ó, a vida inteira.
Beleza? Então, é o que a gente chama de primeira lei de Newton, né? Princípio da inércia. Força resultante zero. Consequência, se o objeto estará em repouso, se ele já estava em repouso anteriormente, ou ele estará em movimento retilíneo uniforme, se ele já tinha um movimento inicial, se ele já tinha alguma velocidade. Beleza? Então é o que a gente chama de a lei da tendência. Do jeito que você estiver, você vai ficar logo se a sua força resultante for zero. Beleza? Então aqui alguns exemplos, né? Esse exemplo eu acho bem legal. Aqui eu mostro a importância do cinto de segurança. Tem um videozinho, eu vou disponibilizar esse material para vocês, se quiserem observar esse vídeo, só para a gente não demorar muito, eu vou falar rapidamente qual é a lógica dessa figurinha, né? Aqui é a importância do cinto de segurança. Por que ele é importante? Vamos supor que você vem com o carro e vai bater aqui, ó, na traseira do outro carro. Você está lá tranquilo, de boa, com uma velocidade em relação ao chão de 60 km por hora, beleza? Só que aí você não está de cinto, você não colocou o seu cinto de segurança. O que é que acontece? Bate o carro, vamos supor que rapidamente o seu carro pare, né? Seu carro parou, uma força grande foi desenvolvida sobre o carro e não sobre você. Você mantém seu estado de inércia. Então, seu carro para e você vai a 60 km por hora em colisão com o vidro. Isso pode justamente causar um dano sério a você. Então, para que isso não aconteça, utilize o cinto de segurança. Por quê? Qualquer interação no corpo do carro, o cinto de segurança vai interagir com você para que justamente você também pare junto com esse seu veículo, tudo bem? Então o cinto vai acabar te tirando da inércia, beleza? Tranquilo? Pois bem, galera, vimos a primeira lei, agora vamos à segunda lei. Pô, como que é a segunda lei? Repara que as leis de Newton, ela é um ato contínuo, uma é consequência da outra. Como assim? Primeira lei, a gente não analisou que a força resultante é zero, né? Força resultante zero, duas possibilidades. Você fica parado, mantém seu repouso, ou você mantém sua velocidade retilínea e uniforme, né? Então, movimento retilíneo uniforme, anda em linha reta com velocidade constante. Pois bem, o que a segunda lei ela vai nos dizer? Ela vai nos dizer situações que nós vamos sair da inércia. E sair da inércia, concorda que é modificar a velocidade? Ah, porque não tem outra possibilidade. Parado, fica parado. Velocidade constante, mantém velocidade constante. O diferente disso é alterar a velocidade. Então, a segunda lei de Newton é justamente quando você tem a mudança da velocidade. Pois bem, na primeira lei de Newton, a força resultante não era zero? Acho que vocês já perceberam, né? Para que eu altere a velocidade, eu tenho que ter força resultante. Então, é isso que a segunda lei de Newton nos diz. Então, olha o que nós temos aqui. O que ele percebeu? Ele foi analisar, né? Newton foi analisar a nossa relação entre a aceleração que um objeto é proporcionado a ele, e a força resultante que é submetida a ele. Então ele viu que há uma similaridade. Quando a gente tem uma causa, que é a força resultante, ou seja, um desequilíbrio entre as forças, né? Você tem no somatório, existe uma força resultante, por consequência, você tem uma aceleração. Então, força resultante é a mãe. Por consequência, uma aceleração. Então, vamos ver esse desenho aqui que é bem interessante. Ó. Vamos lá. Vamos supor que não haja o atrito e vamos levar em consideração apenas a força que eu faço sobre o bloquinho, beleza? Aí, olha o que acontece. Eu aplico uma forcinha sobre o bloco, né? Aí ele acelera. Agora, eu aplico uma força mais intensa. A aceleração vai ser o quê? Maior, concorda? Então ele verifica que há uma proporcionalidade direta disso. Se eu aumento a força resultante, consequentemente, eu aumento a aceleração. Ah, dá para ver isso no simulador? Dá, cara, olha como é bem legal. Vamos aqui observar por meio do simulador. Vou parar aqui, né? Vou tirar aqui, porque na verdade... sim, consegui resetar, porque o botãozinho está atrás da minha webcam. Eu não conseguia visualizar. Então, olha só. Vou lá, colocar o velocímetro, que agora eu não lembro qual dessas setinhas, mas ela vai aparecer. Então é a última, né? Viu? Essa daqui eu nem sei qual é. Aqui ele aparece o número digital, né? Fica bonitinho. Então, ó, repara. Vou lá colocar aqui, ó, 150 newtons. Olha como eu ganhei a velocidade. Vai reparando, né? Beleza. Possui um ganho de velocidade. Agora, se ao invés de 150 newtons, no início ali de força resultante, eu colocasse logo 500. Olha, deixa eu voltar aqui. Primeiro deixa eu colocar esse negócio, né, que eu não tinha posto.
voltar aqui, zerar, né? E colocar o velocímetro com o nosso digital também, para ficar mais bonitinho. Agora, coloco 500. Olha como a mudança da velocidade é muito mais rápida. Por quê? Porque a aceleração foi mais intensa. Então, consequentemente, maior força resultante proporciona maior aceleração. E agora, e a massa? Será que tem uma relação com isso? Será que... Vamos voltar lá. Lembra que eu botei 500 newtons? Será que se eu aumento a massa, eu vou aumentar, por consequência, a minha aceleração? Vamos ver. Ó, vou aqui zerar, né? Já vimos. Vamos voltar lá logo e vamos fazer aqui da caixinha, lá, ó. Da caixinha, né? Rapidinho, ó, legal que depois ele cai ali, fica num momento bem bacana, né? A caixinha de 50 kg com essa velocidade. Agora, eu vou colocar, eu vou zerar, né? De novo aqui, foi, consegui, vou apertar novamente aqui, né? E agora eu vou colocar uma geladeira aqui em cima. Cara, eu vou empurrar também com 500 newtons, olha lá, minha força aplicada. Ou seja, eu consegui acelerar como eu acelerei antes? Não, eu não consegui. Logo, eu percebo o seguinte, que a minha aceleração é inversamente proporcional à massa. Quanto maior a massa, menor a aceleração provocada. E qual a interpretação física que a gente diz? Galera, massa, na verdade, é a nossa tendência de mantermos a inércia. É a inércia. A massa é uma propriedade física da inércia. Então, quanto maior a massa do seu objeto, maior a tendência de você seguir do jeito que você estava. Ou seja, você resiste à mudança de movimento. Você resiste à nossa aceleração. Então, por isso que a massa é inversamente proporcional. Então, aqui, ó, quanto maior a massa de um objeto, maior será a sua inércia. Beleza? Aqui no desenho dá pra gente perceber isso, né? Um tijolinho, empurrei. Com dois tijolinhos, a gente já não consegue uma aceleração tão grande. Com 3 ainda é mais complicado, ou seja, a aceleração ela veio caindo, beleza? Agora, vamos pegar esses valores, né? Aceleração proporcional à força resultante. Aqui é uma relação de causa e a consequência aceleração, beleza? Então, ó, força resultante alta, aceleração alta. Massa alta, aceleração baixa, ou seja, inversamente proporcional. Tirando o símbolo de proporcionalidade, né? Inserimos o símbolo de igualdade. Então, Newton desenvolve essa análise. Ó. A aceleração provocada por um objeto é igual, né, o que tem na sua causalidade. Ou seja, o que causou essa aceleração? Uma força resultante analisada numa determinada massa. Beleza? Mas aí, para a gente decorar, lembrar da segunda lei de Newton, a gente pega a massa, né, passa para o outro lado dividindo, assim, é uma forma mais simples da gente lembrar, né? Mas aqui é legal que você tem uma análise científica, né? Você tem uma interpretação científica bem bacana. Desse lado é a causa, né? Ter uma força resultante numa determinada massa, né? Por consequência, você vai ter uma aceleração. Beleza? Aqui as nossas unidades, né? Força resultante Newton, massa no sistema internacional quilograma e aceleração metros por segundo ao quadrado, né? Então todos aqui no nosso sistema internacional. Pois bem, vamos à terceira lei. Aí tu, pô, Léo, beleza, tu já falou tudo de movimento, cara parado ou mantendo velocidade. Para mudar a velocidade, nós vimos que é necessário uma força resultante até aí tranquilo, de boa. E a terceira lei? A terceira lei, ela engloba o que a gente falou no início do conceito de força. Lembra? O que é uma força? A força, ela proporciona, ou seja, por meio da força sempre existindo que temos um movimento? Não, não. Tanto é que a inércia você tem força resultante, você pode não ter força nenhuma e você vai seguir o seu movimento, né? Imagina uma nave, você vai fazer uma viagem espacial, você coloca a sua nave na rota que você deseja seguir, desliga o motor, ela mantém aquela velocidade, porque você não tem campos gravitacionais tão próximos, então dá para você seguir. Beleza? Né? Já a nossa análise de força é interação, galera. E a terceira lei de Newton, ela fala dessas interações. Como assim? Eu gosto de chamar a terceira lei de Newton, né, de pares de força. Toda interação são dois caras envolvidos. Ah, como assim? Mas eu interajo sozinho, eu falo, eu respondo. Mas eu digo uma interação mecânica, né? Então, você sempre vai ter dois caras envolvidos. Então, repara, a gente andar, para a gente caminhar, a gente precisa interagir com alguém. Com quem? Com o chão. Senão você nunca sairia do lugar. Você sempre patinaria, porque não haveria a nossa força de atrito.
e você ficaria no seu estado de inércia ali naquela região, ou seja, em repouso naquela região que você tentou andar, né? Então, vendo aqui, voltando para a nossa terceira lei de Newton, cara, o que nós temos? Pares de força. Então, toda interação nós vamos ter duas forças envolvidas, por isso os pares. Então, aqui, ó, eu tenho foguetinho e tenho gás. Você vai lá, aciona o foguete joga o gás para trás, por consequência, há uma força sobre o foguete para frente, né? Aqui um outro exemplo que eu acho bem legal, né, do atletismo, nessas caixas de partida. Por que isso parte com uma aceleração boa, né? Um cara consegue acelerar rápido no início da prova, porque ele empurra a caixa para trás, essa sobre a caixa, consequentemente a caixa empurra o pé do sujeito para frente. Isso faz com que exista uma força resultante sobre ele para frente. Perceba, cada força atua em cada sujeito. Essas forças não é no mesmo objeto. Senão você, Léo, uma anula com a outra, acabou, força resultante zero, partiu para o abraço. Não, a gente analisa a força resultante em cada objeto. Essa daqui só atua no foguete. Essa só atua na nossa fumacinha. Essa é bem maneira, sabe por quê? Eu acho que vocês já viram, né, o lançamento de foguete. Poderia pegar aqui um vídeo, mas para não demorar tanto, também vou tentar aqui falar rapidamente. Já percebeu que a fumaça ela adquire uma velocidade muito maior do que o foguete logo no início do lançamento? Por que isso, né? As forças são iguais, de mesma intensidade. Ah, Léo? A natureza não ia. Você vai ficar com mais força e outro com menos. Não. O que acontece para que a velocidade da fumaça seja maior é porque a massa dessa fumaça, né, do que é expelido do foguete, é uma massa bem menor do que o corpo do foguete. Aí a gente olha pela segunda lei de Newton. Essa força resultante sobre essa fumaça exerce uma aceleração muito alta, porque a massa é muito pequena, logo a aceleração muito alta, essa nossa fumaça rapidamente adquire velocidade. Já o foguete no início do lançamento não, ele tem muita massa, então essa força resultante, por ele ter muita massa, vai proporcionar uma aceleração baixa. É por isso que você tem que deixar o foguete durante um tempo para ganhar velocidade, e ele é feito em estágios justamente para você ir eliminando massas desnecessárias, porque você vai reduzindo a inércia do seu foguete. Falar de lançamento de foguete é muito legal. Um dia eu pretendo falar isso com vocês, né? Talvez por uma aula gravada ou num bate-papo, enfim, eu acho muito legal essa parte de lançamentos, né? Então vamos lá, vamos sintetizar o que nós vimos sobre a terceira lei de Newton, né? São sempre pares de forças, sempre duas forças envolvidas. Então aqui, ó, o maluquinho pulou, né? Então nós temos a Terra puxando ele, por consequência ele puxa a Terra. Chamamos até de força-peso, que é a nossa próxima aula, as forças particulares. Então, ó, uma sobre o sujeito e outra sobre a Terra. Elas sempre terão o mesmo módulo, então o valor numérico é sempre o mesmo. Elas sempre terão a mesma direção, lembrando que direção é a posição do segmento de reta, e sempre teremos os sentidos contrários, né? Então aqui, ó, é uma força que a gente chama de atrativa, beleza? Né? Então aqui a nossa força gravitacional é sempre atrativa. E o mais importante, elas são em objetos diferentes, que é o que normalmente a gente confunde muito, sempre em objetos diferentes. Por isso, por consequência, elas nunca vão se anular. Beleza? Tranquilo, galera? Foi? Show de... Então, pessoal, espero ter tirado algumas dúvidas, ter lembrado um pouquinho de leis de Newton com vocês. Um beijo, um abraço e até a próxima, galera!